Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, o Ark atualizou novamente e dessa vez nós tivemos algumas coisinhas bem interessantes, algumas melhorias bem interessantes e dessa vez realmente dá pra ver que teve uma mudança no desempenho e muitas coisinhas novas foram adicionadas aí, pequeninas, mas bem interessantes que eu vou explicar pra vocês hoje como funciona e o que veio. Primeira coisa, o logo do Ark já mudou, dá pra vocês verem como é que era o logo antigo e como é que é o logo novo do Ark. Mudança mínima. O que veio na atualização? Vamos lá por pontos. A domesticação passiva agora você consegue domesticar as criaturas de uma distância maior, porque antes você tinha que estar bem colado nas criaturas e como vocês sabem, algumas criaturas é bem chato domesticar de maneira passiva, como o macacão, como a aranha, que é bem chato domesticar de maneira passiva aí, utilizando como estava antes, né, que estava bem ruim. Agora eles aumentaram a distância que você consegue alimentar a criatura de maneira passiva. Para quem não sabe, a domesticação passiva é feita utilizando o último slot da barra de atalho. Corrigindo o bug no inventário do caixa, não era só o caixa, tem outras criaturas também que estavam bugadas no inventário, que quando você pegava na Criopod, o inventário não aparecia mais, ou então o Dean não queria sair da Pokébola. Olha só, no single player desativamos a Cryo Sneak, que é a doença de criogenia, que a criatura quando você joga Pokébola tem a possibilidade dela desmaiar, tá? A doença da Criopod. Melhoramos o surgimento de recursos. O recurso estava bem bugado, não estava querendo spawnar, demorava muito tempo para spawnar e eles corrigiram isso. Adicionaram o salvamento na nuvem, tá? Utilizando a conta da Epic Game, não é mais a Play Store que eles estão usando para salvar a nuvem, é a Epic Game. E eu vou mostrar tudo isso hoje para vocês, como está funcionando. Adicionamos uma nova opção, que é essa opção aqui, ó, Well Tap Only. Eu já mostro para vocês como funciona essa opção, bem tranquilíssima. A nova opção de conservar bateria. Agora você pode utilizar aí a carne muitas e muitas vezes sem ter que ficar clicando para aparecer novamente a opção de uso, tá? Eu já mostro para vocês tudo isso. Corrigimos a desmarcação, né, da opção de mira. Aquela opção que toda vez que você entrava no jogo tinha que marcar a mira para aparecer no arco, para aparecer na besta a mira. Então agora eles corrigiram esse bug e esse aqui não foi o único bug que eles corrigiram. E correção de diversos exploits e travamentos. Basicamente a atualização foi isso que eu acabei de ler para vocês e agora vamos lá para vocês verem como está funcionando a atualização, tá? Eu joguei por mais ou menos 1h30, 2 horas, eu sempre faço isso após uma atualização para mim ver como é que está funcionando, se realmente mudou alguma coisa e não, então vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, olha só, opção nova, que é a opção de bateria. Já mostro para você como é que funciona. Inclusive, essa opção aqui, ela não funciona exatamente como era no antigo Ark, tá? Essa opção aqui, apesar de ter o mesmo nome, ela funciona diferente. E eu vou mostrar para vocês exatamente cada detalhe, como está funcionando, então prestem atenção em cada coisa. Inclusive, aqui também nós temos a nova opção, que é a opção, ó, Well Tap Only, que eu já explico para vocês como é que funciona. E essa opção aqui, ó, de desmarcar o desmonte por pressão também está ficando agora marcado fixamente, isso é muito bom. Aqui no mapa, como vocês podem ver, sumiu aquela opção que tinha aqui, ó, em cima do nome do mapa, que é aquela opção de Load Save, que era uma opçãozinha bem bugada, mas eu explico para vocês como é que ela funciona. E quando nós vamos entrar no mapa aqui, ó, ele pede Conecte com sua conta da Epic Games. Para você, eu vou fazer isso depois. Para você que não conectou ainda, basta clicar aqui em Sign In, né, para conectar. E eu já volto aqui para vocês verem. Eu vou começar aqui o mapa sem salvar na nuvem, para vocês verem como é que é. Agora você pode trocar de celular. Depois que você salvar o mapa na nuvem, você pode baixar o seu mapa da nuvem em outro celular, tá? Olha só, esse aqui é o meu mapa. Como vocês podem ver, mapinha padrão. E antes de eu mostrar para vocês como é que funciona a nuvem, vamos mostrar para vocês como é que funciona outras coisas aqui. Vamos lá. Como funciona a questão da bateria save, que no caso é a economia de bateria. Pelo que eu percebi, olha só, o gráfico, deu um pouquinho de lag, o gráfico não muda. E uma coisa bem interessante, como eu disse, que essa opção ela não é igual à antiga opção que nós tínhamos no Ark Mobile antigo. Por quê? Essa opção, quando você marca ela, ela só vai entrar em funcionamento quando o celular começar a descarregar. Prestem atenção, eu vou colocar setting na tela para vocês verem. Ó. Vocês podem ver que aqui no gráfico baixo tem uma pedrinha bem ali. Ó. E mesmo que o gráfico esteja no baixo ou no alto, quando eu ativar a opção aqui de economia de bateria, a pedrinha não aparece. Quando nós ativamos a economia de bateria, o que acontece? Resumidamente, o celular ele começa a
mexer na resolução do Arc, no gráfico do Arc de maneira automática. Então, quando seu celular vai abaixando a bateria, aos poucos, o gráfico do Arc vai mudando. Eu percebi isso. O meu celular aqui está em 100% praticamente, então o gráfico está se mantendo no alto. Mas quando ele for descarregando, o gráfico vai abaixando por ele mesmo. Então, é basicamente um gráfico automático. Ele vai abaixando o gráfico sozinho, tá? Essa opção aqui agora, ó, que é a Well Tap Only, como ela funciona? Essa opção, ela basicamente altera aqui os botões de rotação. Mas ela não funciona para o botão de rotação da esquerda. Ela funciona apenas para o botão de rotação à direita, que é o assobio. E como isso funciona? Quando você marca, basicamente o botão de assobio, ele não vira mais uma barra de fluxo. Ele vira um botãozão, como vocês podem ver, gigante ali. E você pode escolher o assobio que você quer aqui. Então, a barra de fluxo da esquerda não muda, a única barra de fluxo que muda é a barra da direita, que ao invés de ser um pequeno botão para você clicar, ele vira um botãozão de assobio gigantesco, como vocês podem ver, atrapalha um pouco a tela, mas para quem tem um pouco de dificuldade, ou para quem joga no iPad, no tablet, fica bem assim, ó, grande o botão, fica mais tranquilo para você acertar e utilizar o assobio, quando você precisar, né, obviamente. A outra mudança que nós tivemos aqui foi aquela mudança de alimentação. Basicamente, qualquer item que você for utilizar agora, por exemplo, carne, frutinha, narcótico, que você quiser usar mais de um rapidamente, você não precisa mais ficar clicando no item toda vez. Basta você clicar aqui uma vez e ficar clicando no botão de consumir. Antigamente, quando você clicava no botão de consumir, logo em seguida tinha que clicar novamente no item para aparecer essa opção aqui de usar. Agora não, a opção fica aberta até que o pack acabe e você consegue ficar clicando aqui. Uma coisa que eu percebi é que o jogo não consegue acompanhar os cliques, então caso você clique rapidamente, o jogo não consegue acompanhar. Agora sobre a Cryopod. Como vocês podem ver aqui, a minha barata gigante aqui, né, que é a Rhinognathus, ela desmaiou, ela tá com a doença da criogenia. Isso aqui foi antes da atualização, tá? Eu testei isso aqui antes da atualização. Então, basicamente, eu joguei aqui a Rhinognathus no chão e ela pegou a doença da criogenia. Antigamente não era todos os dinos que pegavam, era alguns, tá? É questão de sorte, mas agora eles desativaram isso no offline. O dino fica desmaiado e você só pode montar nele novamente ou criogenar ele novamente quando ele parar, né? Descer 100% o topor. Então, agora isso ficou muito bom. E o caixa também, o bug do caixa não está mais funcionando, que era de bugar inventário ou dele não querer sair da Cryopod. É Ark, né? Sempre vai ter um bugzinho ou outro, mas eles melhoraram algumas coisinhas, como eu disse para vocês. E vamos ver aqui agora sobre o backup, como funciona o backup. Vou explicar aqui aos poucos e detalhadamente para vocês. Bora lá. Clicando aqui em partida, ele abre o backup. Você vai conectar sua conta da Epic Games, a minha conectou aqui já instantaneamente, e nós temos 3 slots. Não são 3 slots para cada mapa, são 3 slots para todos os mapas, então tomem cuidado. Clicando aqui em Upload, você vai mandar o seu save para a nuvem, tá? Tem que esperar um tempinho para carregar, porque demora mesmo, e é isso que acontece. Após o save carregar na nuvem, aparece ali Upload e Download. O que é Upload? Upload é para você sobrescrever, né? Salvar novamente na mesma baia aqui, ó, de salvamento, o mapa. Por exemplo, eu domestiquei uma criatura, eu farmei, aí eu venho aqui e clico em Upload para mim salvar o mapa, né, mais atual. Então aqui é para mim deixar o mapa sempre atualizado. Para explicar a opção de download melhor, vou explicar aqui mostrando. Acabei de entrar no mapa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui um pouquinho até aquela fiômia ali, ó. Eu vou andar até a fiômia e eu não vou salvar o mapa novamente. Eu vou apenas fazer o download. O que é o download? Você vai baixar o seu backup. Como vocês podem ver aqui, ó, sem corte, eu não vou salvar, fazer upload novamente. Eu vou fazer o download. Olha o que ele fala. Tenho certeza que você vai fazer isso porque você vai sobrescrever o seu jogo atual. Eu vou fazer aqui o download. Vai demorar um pouquinho para fazer o download. E o que vai acontecer? Basicamente eu vou voltar no tempo, tá? Como vocês viram, eu andei até a fiômia, mas eu não salvei aqui no upload.
O upload é para deixar a sua nuvem sempre atualizada, e eu não fiz isso. Essa opção aqui, ó, que é a load, ela é bem bugada, que nós tínhamos antes, ela volta também um pouco no tempo, mas ela é apenas para quando seu jogo bugar, então não use isso daqui. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, não use isso daqui, caso o seu mapa esteja normal ou o seu backup também esteja normal. Não use essa opção, no futuro eu trago um vídeo mais detalhado explicando. Mas enfim, vocês viram que eu fiz o download aqui, né, da nuvem, e vamos agora testar para vocês verem como funciona. Basicamente é voltar no tempo, tá? Apenas isso. Então sempre mantenha o seu backup atualizado, eu sempre recomendo que você faça isso. Mantenha o seu backup atualizado e, olha só, voltei no tempo porque eu fiz o download do backup. Então basicamente é assim que funciona a nuvem. Olha só, o que eu percebi, que realmente os recursos estão spawnando mais rapidamente. Como vocês sabem, cada recurso tem um tempo diferente para spawnar. Árvore, pedra, metal. Os mais rápidos são arbustos, pedras e árvores, que são os recursos mais básicos que nós temos no Ark. Já metal, cristal, esse tipo de coisa demora um pouco mais. E pelo que eu percebi, realmente está muito rápido para spawnar as coisas, né, os itens, que normalmente estava demorando, porque era bug. Mas normalmente esses itens não demoram. Metal, esse tipo de coisa, demora uns 3 dias, mais ou menos. Então, o metal demora, cristal demora, mas a árvore, a pedra, o arbusto é bem rapidinho. Então, eles consertaram isso. A atualização realmente teve uma diferença. Eu achei isso bem interessante, porque eram recursos que nós precisávamos. Tá faltando muita coisa ainda, como a opção aí de mostrar aqui na tela todas as estatísticas, tá faltando muita coisa, mas por enquanto está bem da hora. Lembrando que em fevereiro vai ter mais uma atualização para adicionar a DLC e nós aguardemos que venha mais coisas também, como correção de bugs e otimização. Então é isso, galera, o vídeo já ficou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.